para que, dando ela à luz, tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitada o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve-se uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que regozijai os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que resta pouco tempo. Amém? Amém. Assim. Esse é um texto, o livro de Apocalipse é um livro de cunho escatológico, como todos os pontos da Bíblia, né? É um livro que tem princípio, meio e fim. O que nos chama a atenção no capítulo 4 desse mesmo livro, né, que traz uma revelação do céu na terra. João é convidado na ilha de Patmos, ali na Turquia, né, hoje atualmente. Ele estava numa carvoaria, condenado, né, ao martírio, ali a trabalhar na carvoaria, mas ele ali teve uma revelação, e Deus se manifesta a ele através da pessoa bendita de Jesus Cristo, e ele vê o Senhor ali já glorificado. Isso. E o que nos chama a atenção, quando a gente vai para o livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 18, a gente observa que Moisés faz uma declaração por Deus o chamar de amigo e falar que o conhecia. Moisés se atreve a dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostrar a glória é ver Deus na sua totalidade, né? Porque a gente não vê Deus na nossa totalidade. Ninguém consegue ver a Deus. A própria Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18, João Batista diz: ninguém viu a Deus, né? Mas o seu Filho o fez revelar. Nós vimos a manifestação de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Moisés, ele era tão atrevido, tão íntimo com Deus, que ele faz esse desafio. Ele roga a Deus que Deus não consumisse o povo e que Deus o acompanhasse naquela jornada. E ele disse para Deus: olha, se tu não for, não nos faça sair daqui. E Deus disse: não, para que você se descanse, para que o teu coração se acalme, eu vou estar contigo. E Moisés então faz esse desafio. Ele queria ver a glória do Senhor. Deus disse: olha, eu vou te botar entre uma penha e eu vou passar com a minha presença e tu me verás pelas costas. Mas ele não viu a glória de Deus, na sua totalidade. Ver a glória de Deus é você entrar na eternidade, porque só quem está na eternidade é Deus, O próprio livro de Salmos, capítulo 91, diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Por que de eternidade a eternidade? Fala de princípio sem fim, É o princípio sem fim. Então você não tem princípio, ou seja, sem princípio e sem fim. Isso é eternidade. Nós nos tornamos eternos com princípio, mas Deus não tem princípio e nem fim. Então, de eternidade a eternidade, Ele é Deus.
E esse desafio de Moisés era querer entrar na eternidade. Mas jamais entraremos na eternidade sem a ação vicária de Cristo. Por isso que ele veio. Ele veio dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? O caminho para a eternidade. Jesus está dizendo: eu sou o caminho para a eternidade. Observe que em Mateus capítulo 17, Jesus sobe ali para o Monte da Transfiguração, e era um dos montes mais altos de Jerusalém. E naquele monte de transfiguração, Moisés, agora já glorificado, aparece juntamente com Elias. E a Bíblia diz que a face de Jesus se tornou-se brilhosa e os seus vestidos como um sabão de lavandeiro. Era a manifestação da glória. Aquilo ali espantou Tiago, João e Pedro, que estavam ali com eles. E eles tiveram assim um reflexo da glória do Senhor. Eles não viram Moisés, não viram Elias, eles viram uma grande luz que os envolveu. Mas ali você vê os dois se manifestando de forma glorificada para Jesus. E ali a gente vê três fatores: a gente vê a lei, a gente vê o profetismo e a gente vê a graça de Deus através de Jesus Cristo, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, porque sem profecia o povo se corrompe, e a lei é o diapasão, é o meio pelo qual aferimos o nosso grau de pecabilidade. A lei não vem mostrar que nós somos pecadores, ela vem revelar o pecado que está em nós, não é isso? E Jesus manifestando a graça, o favor imerecido, independente da lei, independente da visão profética, existe a graça de Deus que nos envolve. Não vem das obras, não é o que eu faço, é o que eu sou que vai demonstrar que realmente eu sou salvo. Eu posso fazer muita coisa e não ser salvo, não é isso? Agora, João, ele tem esse privilégio de ser levado aos céus dos céus. Existem 7 céus. Paulo diz que ele foi ao terceiro céu. E no terceiro céu, ele narra que ele viu coisas inefáveis, ou seja, inexplicáveis, coisas que no vocabulário humano, e olha que Paulo era um poliglota, ele não tinha como traduzir ou dimensionar o que ele viu. E ele declara que tudo que aquele viu, se ele disser, para os homens seria coisa de louco. Mas João não, João também tem essa experiência. Ele vai um pouco mais além. Ele entra na eternidade. No capítulo 4, o próprio Senhor chama, sobe, e ele subiu, e ele diz que ele viu uma porta aberta. Ele entra por essa porta. Deus leva João na eternidade para mostrar o que está acontecendo na atualidade. E esse texto que nós acabamos de ler faz reflexo ou dimensão à atualidade que nós estamos vivendo. Observe que a Bíblia fala de uma mulher, um sinal do céu, de uma mulher que estava vestida de sol e tendo a lua aos seus pés. A gente sabe que a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, não é isso? Então você vê ali, essa mulher estava vestida de sol e ela tinha a lua sobre os seus pés. Vestida de sol, fala dos judeus, fala do povo de Israel, fala das primícias do Senhor. E a lua fala dos gentios, da igreja do Novo Testamento. Então a gente tem a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, os santos do Antigo e do Novo Testamento. Se for um pouco mais além, você vê que ele tem uma visão de 24 tronos, que representa as 12 tribos de Israel e representa os apóstolos, não é isso? A linha dos patriarcas e a linha apostólica. O interessante é que essa mulher, ela tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça, e passando disso, a Bíblia diz que ela estava grávida e estava com dores para dar à luz. Mas aparece também
Interessante que as dores ou as aflições daquela mulher não era por questão de se sentir amedrontada pelo dragão que estava diante dela. As dores é porque ela tinha algo muito grande para gerar. Você entende isso? Que toda adversidade que nós passamos não é origem do adversário da nossa alma. A adversidade que você passa é consequência do que você está gerando. Olha que essa mulher, ela estava gerando um varão que iria reger todas as nações, ou seja, o domínio universal estaria sobre ele. Paulo fala de uma maneira tremenda lá em 1 Timóteo, que o reino do Senhor é um reino sempiterno, ou seja, é um reino que não tem fim, é um reino que de geração em geração ele subsiste. E nós estamos vivendo essa atualidade. O dragão, ele era vermelho, e ele estava diante da mulher, porque ele precisava tragar o filho que ela iria gerar. O mundo está para gerar algo muito grande. Por isso nós estamos vendo todo esse problema que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando. Detalhe que isso aqui se deu aonde? Nos céus. Se deu nas regiões celestiais. O que é a profecia? A profecia, ela é uma ação imaginária que se materializa com o tempo. A Bíblia diz que uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então Deus, quando fala, para Deus já existe, na eternidade isso já existe. Essa luta estava começando na eternidade, ela começou na eternidade. Mas na eternidade, a gente vê que Deus desencadeia uma miríade de anjos, o próprio Miguel, que é o arcanjo líder de todos os arcanjos, ele vem lutar contra o dragão, que é a chamada antiga serpente, propriamente dito Satanás. E a Bíblia diz que ele vence a antiga serpente, e ela já não encontra mais lugar nas regiões celestiais. É lançado, expulso do céu. Aí vem o versículo 12 que diz: regozijai os céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu com grande fúria, sabendo que resta pouco tempo. Aí nós perguntamos, esse pouco tempo, o que reflete esse pouco tempo? Para mim e para você, isso está falando no tempo Kairos, no tempo de Deus, não é no tempo Cronos. O tempo de Deus não é contado ou contabilizado com o nosso tempo, porque para Deus 1000 anos é como um dia, ou um dia é como 1000 anos. A gente não, a gente passa dias, semanas e meses. O que nos chama a atenção é que toda essa luta saiu da esfera espiritual e agora veio para a esfera terrena. Hoje ela está na esfera terrena. E o símbolo dessa luta, que envolve o bem contra o mal, nos traz uma visão, quando diz assim, olha, o dragão, qual era a cor do dragão? Era vermelho. Um dragão vermelho. Equivale ao sangue, sim. Mas qual o significado do dragão vermelho? E o que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Mas eu quero deixar uma coisa para você. Ainda que nós estejamos gemendo com dores de parto, não é por causa do dragão, mas sim pelo que Deus está gerando em nós. O que você está passando, meu irmão, o que você está enfrentando, minha irmã, é pelo que Deus está gerando em você ou através de você. Nós precisamos ter
que essa luta, ela já logrou êxito nas regiões celestiais. O que era invisível, agora se tornou visível. Se Deus deu vitória na eternidade, essa vitória também vem na materialidade do ser humano. O que nós precisamos o quê? É confiar. Interessante que narra-nos a história que esse filho que gerou, ele foi levado para Deus. Mas a mulher foi levada para o deserto. E a Bíblia diz que ficou 1260 dias oculta no deserto. Deus estava protegendo, Deus estava guardando. Se a gente pegar as 70 semanas de Daniel, a gente vai para a última semana, que equivale a 7 dias. Uma semana de 7 dias. Se você colocar a metade dessa semana, são 3 anos e meio. Então, 1260 dias equivale a 3 anos e 6 meses. E a Bíblia fala de que haverá um pacto, que nesse período ele será quebrado. E a quebra desse pacto trará grande tormento sobre a nação. Interessante que a Bíblia diz que quando o dragão é lançado na terra, como ele não conseguiu lograr êxito nos céus, ele vai tentar perseguir os que estão na terra. Então nós estamos vendo um registro do que Deus está nos revelando. A revelação bíblica nos mostra os acontecimentos dos últimos dias. Aí a Bíblia diz assim, que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Não é até o meio, é até o fim. Para Deus não vale começar bem, precisamos terminar bem. Aleluia. O que conta para Deus é como nós terminamos, não é como nós começamos. Porque no começo tudo é mil maravilha. Mas Jesus foi bem explícito: no mundo tereis aflições, mas tenhas de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Com toda essa diversidade. E nós estamos vivendo e passaremos a viver nos últimos tempos que antecede o rapto da igreja, está prescrito nas Escrituras. O que nós precisamos? Guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé, porque sem fé jamais poderemos agradar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, amado. Vamos estar de pé? Vamos. Nós já vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus conosco.
Irmãos, os olhos fechados, nós já vamos terminar. O texto que foi lido foi em Apocalipse, capítulo 12, e que fala do acontecimento das últimas coisas. Escatologia fala das coisas que em breve vão acontecer. E a mensagem de hoje foi para que eu e você estivéssemos apercebidos. Pedimos a Deus força, sabedoria para estarmos de pé até o fim. E a Bíblia fala que antes dessas coisas acontecer, a igreja do Senhor será arrebatada da face da terra. Então, eu e você precisamos carimbar o nosso passaporte para as regiões celestiais, onde Cristo há de nos raptar. Haverá um sequestro da igreja do Senhor. Então, antes da grande tribulação, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, vai arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa fé, esse é a gente crê. Então nós precisamos estar com o nosso passaporte carimbado para a eternidade. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra que fala das coisas que em breve irão acontecer. Mas como foi bem falado, esse em breve é no tempo de Deus, mas que nós possamos aqui nesta tarde estar apercebido quanto a essas coisas. Nós podemos observar que o tempo se finda, as coisas têm acontecido, e eu e você precisamos estar preparados para o soar da trombeta. A nossa oração nesta tarde é que nós possamos estar apercebidos para que esse dia não nos pegue de surpresa. Pai, nós queremos ainda te apresentar a nossa instituição, guarda municipal. Meu Deus, tanta coisa precisa acontecer nesta instituição, e para tanto nós queremos entregar a pessoa do nosso inspetor-geral, o inspetor Ricardo, ele nas tuas mãos, Senhor, bem como todo o seu staff, todos os diretores, subdiretores, coordenadores. Queremos te apresentar os inspetores regionais, os inspetores, os subinspetores, os líderes, os guardas municipais. Queremos te apresentar o nosso plano de carreira, nosso tipo de refeição. Meu Senhor, na certeza do que o Senhor está agindo e vai fazer milagre ao nosso favor. Queremos te apresentar também o nosso secretário de Ordem Pública, o nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. Queremos te apresentar o nosso país. A tua palavra diz, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós aguardamos a tua provisão na nossa pátria, e assim o fazemos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te apresentar ainda os enfermos, as pessoas que nós temos orado por algumas pessoas que estão enfermas. Visita essas pessoas, faz como lhe apraz, é a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Pastor Birajara, repetindo a bênção em nome de Jesus. Repetindo a bênção. Birajara. Benjamin. Parece. É tudo a mesma coisa, né? Deixa eu só passar uma coisa para os irmãos aqui.